Bom dia, amigos. Estamos aqui mais um domingo para o nosso culto matinal dominical. Que cada um de vocês sejam abençoados, iniciando a semana buscando em primeiro lugar estar em comunhão com Deus, orando, ouvindo a palavra e sendo edificados. Que todos vocês sejam bem-vindos. Os que participarem conosco neste momento, é um prazer, uma alegria para nós. E os que participarem mais tarde, também, que Deus os abençoe e que o Espírito Santo esteja trabalhando na vida de vocês. Eu vou iniciar lendo um texto que está em Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 5. É como se deve orar. No final deste culto, nós estaremos ministrando a Santa Ceia. E aí nós perguntamos, o que devemos fazer para podermos participar da Santa Ceia? Então, Jesus nos ensinou, perdoai para que sejais perdoados. Então, é importante nós orarmos, nós meditarmos, estarmos em particular com Deus. Se nós estamos com alguma mágoa de alguém, que o Espírito Santo, peçamos a Ele, que Ele nos ajude a perdoar. Porque se não perdoarmos, também não seremos perdoados. Assim, disse Jesus. Então vamos ler o que Jesus falou sobre oração. Mateus capítulo 6, a partir do versículo 5. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam... Pega água para mim. Porque gostam de orar em pé... Vou começar de novo. Mateus 6, 5. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai, que está em secreto, e teu pai, que vê em secreto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade, antes que lhe o peçais. A oração dominical. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal,
pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Então, se nós temos alguém para perdoar, alguém que nos magoou, que nos entristeceu, que nós ficamos remoendo aquilo, vamos liberar o perdão. Porque Jesus falou, perdoai e sereis perdoados. No final do nosso culto, nós estaremos participando da Santa Ceia e que nós possamos estar com o nosso coração limpo, não tendo mágoas, não tendo rancores, mas estando realmente preparados para participarmos da Santa Ceia do Senhor. Pai nosso celestial, nós te agradecemos por mais essa oportunidade de nos reunirmos em nome de Jesus e que o Senhor, Espírito Santo, venha, nos purifique de todo o nosso pecado. Se nós magoamos alguém, que nós possamos pedir perdão, nos desculpar, nos aproximarmos dessa pessoa. E se alguém também nos causou ofensas, nos entristeceu, que nós possamos estar colocando nas tuas mãos e o Senhor nos limpe de toda mágoa e nos ajude, Senhor, a liberar o perdão. Esteja conosco, Senhor, no decorrer desse momento de culto e no final, no participar do pão e do vinho, que é a Santa Ceia do Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a cada dia estarmos crescendo em amor, em graça e em santificação. Abençoa o Michel, que vai trazer o estudo bíblico de hoje. Derrama sobre ele a tua sabedoria, a tua unção, que ele possa transmitir aquilo que o Senhor tem colocado no seu coração e que nosso coração seja uma terra fértil para receber a palavra de Deus e que essa palavra possa frutificar em nós e que outros possam comer desses frutos que serão produzidos através de nós em bondade, misericórdia, amor, perdão, fidelidade, bondade, benignidade, que em nós possam ser produzidos os frutos do Espírito Santo. Obrigada, Senhor. Fala conosco nesta manhã e nos abençoe. Abençoa as nossas famílias, aqueles que ainda não se entregaram ao Senhor Jesus, que ainda não creem plenamente que Jesus é o Filho amado que o Senhor enviou ao mundo para nos salvar, para nos livrar de todo pecado. E que esse Jesus enviou o Espírito Santo para estar conosco a cada dia. Se alguém ainda não entendeu isso e não se entregou, nós pedimos que o teu Espírito Santo possa estar tocando a eles e que eles possam abrir o seu coração. Obrigada, Senhor, por tudo. Pela semana que passamos e pela semana que se inicia. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Bom dia, irmãos. Bom dia, irmãs. A graça e a paz de Cristo sejam todos irmãos. Nós vamos continuar a última parte sobre juízo que nós estamos falando. Esse ensino é um contexto pedagógico
sobre juízo, para nós entendermos o que significa essa condição que está descrita na Bíblia. Hoje eu gostaria que os irmãos abrissem o texto que está em Lucas, que eu vou basear nele para falar sobre esse juízo, como a terceira parte, o juízo dos mortos, isto é, o grande trono branco, que também está descrito no Apocalipse, capítulo 20. Lucas 16, 19, versículo 19 ao 31, diz o seguinte, Jesus: Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. E até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormento, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai, Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, a Abraão: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e os profetas, muito pouco deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Jesus aqui está falando uma situação em que ele poucas vezes aborda esse contexto, mas ele abriu para nós uma cortina para que a gente pudesse enxergar essa condição do juízo que nós falamos há 2 domingos, estamos falando aqui hoje. E ele abriu essa cortininha para mostrar uma realidade. E é muito importante nós voltarmos a considerar o que eu já falei a respeito de juízo. Primeiro, que Deus, para realizar um justo juízo, ele não usa da lei. Veja como é interessante. Porque Deus não impõe penas, ele não impõe condenação. Porque a palavra juízo, já ensinei a esses domingos que passaram, significa separação. Isso está muito claro na Bíblia. Tanto é que o próprio texto que nós lemos mostra muito claro. Veja aqui a condição do texto, só tomando rapidamente, não quero destrinchar esse texto, mas só para posicionar, para a gente acompanhar o raciocínio. Um tinha que administrar as coisas que ele tinha, o outro tinha necessidade. A necessidade era comum para que houvesse uma comunhão entre as pessoas. Mas uma pessoa não viu, nem ligou para aquele que estava à sua porta, de uma necessidade, mas até os que eram gentílicos vinham cuidar dele, ajudá-lo. E aquele próprio irmão, porque ele se diz filho de Abraão, e aquele que estava à porta também era um filho de Abraão, Jesus conta essa parábola e usa uma figura muito interessante para nos revelar como se fosse o próprio Pai. Diz que os dois
viveram a sua vida. Mas o ponto comum é que os dois passaram por uma condição que todos passaremos, a morte. Ao homem foi dado viver uma só vez e depois disso o juízo. Então veja como é interessante. Diz que esse Lázaro, os anjos levaram para o seio de Abraão. Então ele foi para um lugar onde havia um contexto de fé, segundo a vontade de Deus, segundo o propósito de Deus, havia condição de luz. E o outro diz que morreu, não foi levado por anjo, coisa nenhuma, diz que ele foi sepultado. Subentende aqui que esse sepultamento faz com que ele ficou preso à condição do seu corpo. Isso é o grande tormento que as pessoas não entendem. Isso é ver a morte e a corrupção da morte. O outro não. Ele foi levado, alma e espírito, passou. O outro não, ficou com alma e espírito preso à condição do próprio corpo. É isso que ele está falando aqui, queridos, de uma forma muito clara. E ele em tormento, esse homem, agora numa condição de um estado de consciência, não estava dormindo, ele estava aí com o contexto do sono da morte. Esse viu Lázaro distante. Aonde tem luz, quem está em trevas vê. Mas quem está na luz não vê quem está em trevas. Esse em tormento, e por que tormento? Porque a sua consciência agora estava vendo Abraão, seu pai, que durante uma vida inteira falou que era seu pai, que também era pai desse mendigo, agora vê esse mendigo no seio do pai. O que significa? Isso em comunhão com o pai. E ele afastado. E aí ele faz algumas reivindicações, como se ele tivesse poder para continuar mandando, pedindo, como se fosse um cara que quis ver a sua vida do jeito que bem entendia, falou, eu vou ver de qualquer jeito, e é assim que vai ser, porque eu tenho o pai Abraão. Tá bom. Agora, diante dessas condições, então ele clamando disse, pai Abraão, significa que era uma pessoa que era o quê, queridos? Uma pessoa que sabia a respeito da fé de Abraão, daquilo que já foi revelado para o contexto judeu. E ele diz, tem misericórdia de mim. Eu disse que nós temos que aprender o que significa misericórdia. É fazer com que tudo que a gente tem possa ser partilhado, porque nós não temos nada, tudo somos administradores. Esse homem não soube administrar. Por isso que essa parábola está constando em Lucas dentro do conjunto de administradores. Não soube administrar a sua vida. Ele achou que aquilo era para ele, era a posse dele. Os meus direitos, tá vendo? Meus direitos. Deus não está julgando pelo direito, mas está julgando pela justa justiça, porque ele não usou de misericórdia. E o outro queria migalhas de pão. Não queria ter o lugar dele, não. Migalhas, que caísse da mesa. Aí ele pede, pai Abraão, eu estou em tormento aqui. Faça o seguinte, manda, veja, ele mandando ainda o Abraão, manda, veja, consciência, não perde consciência, manda. Que ele molhe o dedo e venha refrescar minha língua, que o lugar que eu estou aqui é um lugar assim, muito horrível. São trevas. Eu não tenho luz. Eu estou vendo o Senhor e a luz, que o Senhor é a luz, a presença, símbolo desse contexto de fé, daquilo que foi revelado. E ele diz, manda ele fazer isso. Ele falou assim, querido, é o seguinte, meu filho, veja como Abraão, como o pai, ele julga com amor, sempre com amor. Mas a pessoa, na realidade, é que acaba se autocondenando, como eu já disse. E ele diz o seguinte, Lázaro viveu uma situação em que você, que poderia administrar e ajudar na sua necessidade, não o fez. E agora ele está aqui. E você está em sofrimento porque o problema teu é que você foi contra a minha vontade. Porque eu dei qual era a minha vontade, para ajudar uns aos outros. E é na necessidade que há o contexto da comunhão. Então a comunhão não é porque eu digo que eu sou filho de Abraão, tenho comunhão. Mas é na relação com meu irmão é que vai haver a relação de amor, de felicidade, da comunhão, da bondade e de tudo mais que a palavra de Deus assim nos ensina. Segunda coisa que ele fala assim, Abraão, com muito amor, fala assim, há um grande abismo posto entre nós e você. Então não tem como o que está aqui ir até aí.
e muito menos o que está aí vir para cá. Quem está em trevas é trevas, quem está em luz é luz. Não tem como ir. Há um abismo, há uma separação. Veja a palavra, separação. Isso é o tal do juízo que a Bíblia trabalha. Porque ele trabalha Deus com justiça e não com o direito. Então replicou: Pai, eu te imploro que mandes então o Lázaro para minha casa. Como que se mandasse ele agora ressuscitar para ir na casa, porque ele falou: eu tenho muitos irmãos lá, eu não quero que eles venham para essa condição aqui. Jesus abriu e mostrou para nós esse contexto. Só nesse lugar ele abre isso aqui e diz: olha, é uma parábola, mas para você entender isso, transcendendo o que está falando aqui. Manda ele. Então ele está mostrando aqui outro ponto, que morto não volta para falar para ninguém. Ele só vai esperar o juízo. Ao homem está dado, morreu uma só vez, depois disso o juízo. Ele não vem. E ele queria agora um arrependimento tardio, depois da morte. Não tem. Agora é juízo, não tem outra coisa. Deus está ensinando isso, está falando isso. As pessoas não estão querendo ouvir, mas ele está falando. Aí ele fala claramente o seguinte, para encerrar, respondeu Abrão: eles têm ali Moisés e os profetas, ouçam-nos. Agora, vamos ver que Hebreus 1:1 diz que muitas vezes Deus falou por Moisés, pelos profetas, pelos pais, pelos patriarcas, por muitas pessoas inspiradas pelo Espírito Santo, mas agora ele fala pelo seu Filho, Jesus Cristo. Então, muitos vão chegar diante de Deus e muitos vão chegar diante de Cristo para poder falar alguma coisa que, eu não vi o Senhor, eu não te conheci. E a gente vai ver que eles vão dizer, os dois, frases que nós bem conhecemos, que já foram reveladas. E nós precisamos entender isso. Muito bem. O que ele estava falando aqui no final? Se Jesus que ressuscitou, tem gente que ainda não está crendo, por que estão alguém esperando que mortos venham falar com vivos? Não vem, querido. A própria palavra nos fala, nos orienta, nos revela. É isso que eu estou falando a respeito de juízo. Então, o justo juízo de Deus significa, como eu já falei, esse contexto de separação. Ele não vai condenar, é a própria pessoa que viveu fora da conformidade da sua vontade, isso é, da vontade que Deus havia proposto. Então, nós temos que entender que é um contexto de julgamento, de seleção com justiça e amor. Veja como ele falava. Pai Abrão, e Abrão falava com muito amor: filho, você já recebeu, mas você não soube partilhar. Tem um diálogo, não há um sono, há uma consciência, e essa consciência desse estado que eu falo, verá a morte e a corrupção da morte. Mas quem crê em Jesus não vê a morte. Foi o primeiro estudo. O segundo, vão ter muitas pessoas que vão dizer Senhor, Senhor, e verão a morte. Ele falou, Pai Abrão. É como se falar, Pai Celeste, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele falou, vocês não ouviram meu filho. Ele falou com vocês, ouçam. Manda alguém. Não adianta. Presta atenção. A palavra julgar, falei, vou agora fechar para não voltar mais e o pensamento será fechado aqui. No grego, significa anacrino. Juízo significa crises, que é o contexto de separação. Anacrino tem um sentido de questionar, examinar, avaliar. Foi tudo que ele fez aqui com relação àquele que estava reivindicando os seus direitos. Meu pai Abrão, meus direitos. Ele falou, não, tudo bem. Agora ele está falando, o contexto aqui, anacrino, é de prestação de contas com o que você fez, com tudo que Deus te deu. Por isso, Paulo, em Romanos 2, de 1 a 5, faz a seguinte afirmação. O justo juízo de Deus é segundo a verdade. Qual é a verdade? A própria expressão da palavra revelada. Cristo, do que ele disse? Ele disse que ele é o caminho, a verdade e a vida. Razão do homem natural, diz nesse capítulo de Romanos 2, de 1 a 5, que o homem não pode fazer julgamento. E por que ele não pode julgar? Pois o pecado tornou
a sua pessoa, isto é, a sua alma, susceptível. A carne do homem é sincera, mas o espírito dele tem que estar ligado ao Espírito de Deus para se tornar sensível. Então nós somos sinceros e sensíveis para não sermos susceptíveis. Mas o homem que não tem o Espírito Santo fica susceptível à condição que o envolve, o mundo. Isso leva-o a afastar de um equilíbrio que Deus nos dá entre a sensibilidade e a sinceridade. Sensibilidade do Espírito, a sinceridade da carne faz-nos sermos uma alma a expressar o amor de Deus. E aí a pessoa susceptível vive em função dos seus interesses, na sua forma de pensar, de sentir, de agir. Segundo, esse contexto de padrões que ele cria para si mesmo e acha certo quanto à sua medida e os seus pesos. E já vimos isso lá em Mateus, que nós não podemos julgar ninguém, porque todos, diz Paulo aqui no capítulo 2 de Romanos, todos estamos nessa condição de não poder julgar. Por que nós não podemos julgar, queridos? Nós não podemos julgar porque nós não o fazemos segundo a vontade de Deus. Nós acabamos fazendo segundo os nossos critérios de medir e de pesar, como nós acreditamos como certo, e não como que é santo. E ele fala, sede santo. Jesus podia julgar todas as coisas, João 5, porque ele falou, eu ouço e julgo como que eu ouço, porque eu não faço a minha vontade, eu faço a vontade do meu Pai que estás nos céus. O homem sem o Espírito Santo, eu vou repetir, isso é muito importante, é sincero, mas não é sensível. Razão de escolher o que é para ele certo, o que é legal, o que é de direito, e não expressar o que é segundo a vontade de Deus, santo, gracioso e justo. Paulo em Romanos 2, 6, 10, continuando o pensamento de Paulo ainda em Romanos, afirma que o justo juízo de Deus é segundo os feitos, as obras de cada um. Não é porque eu acredito que Deus é meu Pai, que eu já fui batizado, que aceitei Jesus, que eu estou tudo certo. Eu falo, não, você tem que continuar conhecendo e prosseguir conhecendo Deus. E não ficar estagnado como esse homem ficou. E viveu a sua vida como bem interessava. E viveu, ganhou seus direitos. E ele falou, você já recebeu o que você tinha que receber. Agora o outro não. Faltou o que da compreensão nesse contexto? A necessidade, Deus não tira ela. É comum para que haja a comunhão, quer do rico com o pobre, do sábio com o ignorante, do que conhece Deus, do que não conhece Deus. É essa necessidade que nós temos para continuar nos relacionando e expressando na nossa comunhão de irmãos o próprio contexto do Pai Celeste, que um conhece e às vezes o outro não conhece. Então quem conhece já deve revelar esse Pai para aquele que não conhece, cheio de amor, que vai julgar com justiça e não com direito. Veja, aqui é muito importante que ele fala, segundo os feitos, as obras de cada um, pois para com Deus não há acepção de pessoas. Romanos 2, os versículos de 11 a 15. O 16 e o 17 de Romanos está falando, capítulo 1, que é importante entender que a gente só agrada a Deus no contexto de fé, porque Jesus é o autor e consumador da fé. Por isso que a fé é fundamental para caminhar de fé em fé, para que a graça em graça que nós temos seja expressada, para que haja glória em glória, para que haja a justiça acontecendo. Deus não leva, queridos, em consideração se o indivíduo é um judeu, eu posso falar agora, o indivíduo é um cristão, ou se é um gentil, uma pessoa que está no mundo, um que fala, eu não acredito em Deus, eu não quero nada com Deus. Ele não leva isso em consideração. Agora, quer um ou quer o outro, qualquer um praticando o bem ou o mal, eles receberão a sua paga. Cada qual receberá a sua paga e no juízo, no dia da separação, veja que Jesus falou joio e trigo, falou os anjos virão e separarão. É separação, não é condenação, porque já está julgado. Quando da vinda de Jesus Cristo, você vai ver em glória, ele vai sentar no seu trono, já falamos isso, Mateus 25, os que fizeram segundo a vontade de Deus,
segundo o propósito que revelaram em Cristo, ressuscitarão e receberão galardão. O que é receber o galardão? É entrar no reino de Deus. Vinde, benditos do meu Pai, entrai no reino. Mas muitos que sabiam de Deus, naquela hora vão falar: Senhor, Senhor, nós não fizemos isso. Ele falou: afastai-vos de mim, os que praticam a iniquidade. Mas ele não fala: afastai-vos, malditos do meu Pai, porque para Deus não há um contexto desse. Porque o maldito são eles mesmos que se fizeram, porque não quiseram ouvir o que já estava revelado. E eles terão, os que ressuscitaram, corpos gloriosos, mas os que não ressuscitaram vão ter corpos de trevas e verão a morte e permanecerão e sofrerão tormento que Jesus revelou aqui em Lucas 16. O que praticaram o mal serão separados, não reviverão. E eles vão ser julgados com todos os mortos no grande trono branco, que é sobre eles que eu estou falando do Apocalipse 20, que eu vou falar hoje. Esses verão a morte e a corrupção da morte. Não julgar, veja bem, deixa o Espírito trabalhar, querido. Não julgaram a si mesmo quanto ao que é justo. Não julgaram. Está onde isso? Está lá, Lucas 12, 57. Não julgaram a si mesmo. Quando tomamos a ceia, a gente deve julgar a gente mesmo e não julgar ninguém, para que sejamos dignos de tomar isso com a consciência tranquila que nós estamos segundo a vontade de Deus e não usando Deus para nós e nossos interesses. Então veja como é interessante. Então muitos vão viver presos, mesmo sendo pessoas que aceitaram a Jesus, vão estar presos. Por quê? Está lá em Mateus 5, 25, 26. Vão falar palavras, julgar, condenar irmãos, e eles mesmos vão estar presos nessa condição, porque ele falou: teu irmão, quando você está caminhando com o adverso, isto é, está na mesma área, não é inimigo, ó, adverso, acerta com ele, perdoa, ama, usa da misericórdia, ajeita a situação aqui, porque acontece que se você não fizer isso, ele vai falar com o Senhor e o Senhor vai te colocar numa prisão. Tem muita gente que é cristão e está vivendo em prisão. Odeia pessoas, tem raiz de amargura, como eu falei. Não vive a alegria do Espírito, nem a justiça no Espírito. Justiça, paz e alegria no Espírito Santo não existe. Essa pessoa está enraizada em ódio, raiva, rancor, e não entendeu ainda esse contexto da libertação. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Para que não veja esse contexto da morte e nem a corrupção da morte. Por isso que ele falou: quem crê em mim e crê naquele que me enviou e faz segundo o propósito, segundo a sua imagem e semelhança, ele falou: olha, esse vai passar da morte para a vida, não verá a morte, não entrará em juízo, e porque viveu comigo, e hoje na ceia nós vamos tomar a ceia, vamos comer o corpo de Cristo, beber o sangue de Cristo, é o pão e o vinho, símbolo do quê? Do Espírito de Cristo e a vida de Cristo. Então nós somos um pequeno Cristo que reforçamos em nós, dizendo: eu sou realmente uma imagem agora desse Cristo, de uma natureza santa, de um propósito segundo a vontade de Deus. Não quero mais eu ser juiz de mim mesmo, no sentido de falar eu estou certo e Deus está errado, como nós vamos ver aqui para frente. Isso é interessante. Vivem às vezes presos. E aí o próprio texto, quando fala da ceia, Paulo lá em 1 Coríntios 11, ele fala que muitos dormem, isto é, morrem, estão doentes, estão fracos. Por quê? Porque não discernem o corpo de Cristo. Presta atenção. Ainda em Romanos 2, 22 e 27, Paulo afirma, quanto ao contexto de mudar a forma de pensar, de sentir, as pessoas não entendendo o propósito claro de Deus, não têm um problema de arrependimento completo, muito menos de uma conversão. Às vezes ficam presos num contexto de conversão como se fosse o meio em que se encontram, e não de uma consciência e de um coração transformado e voltado para Deus. E ele fala aqui, quanto à questão da moral sexual também, a respeito que muitos mudaram a prática, lá em Romanos 2 ele fala isso,
e a ordenança dada segundo a vontade de Deus. Razão de Deus os entregar a uma disposição mental reprovável e praticarem coisas inconvenientes. Todos esses que vivem sem Deus ou que vivem sabendo de Deus, mas vivem a sua vida usando Deus para si e não sendo a expressão da imagem e semelhança de Deus com as suas vidas, sendo um pequeno Cristo, não negando a si mesmo e tomando a sua cruz e seguindo a Jesus, esses que vivem, praticam e ensinam o que é contrário à revelação de Deus entrarão em juízo, isto é, em separação. Veja como é importante. Esses verão o quê? A corrupção da morte, verão a morte. Rico e Lázaro é um texto que nós vimos, clássico, que Jesus abriu e mostrou que isso é do jeito que ele falou. Mas nós entendemos e compreendemos, às vezes, o nosso sofisma, como nós pensamos e achamos que deve ser. E não, é como Deus diz que é. Eu não julgo quanto ao direito do que você faz. Eu julgo quanto à justiça por aquilo que você já recebeu e que você faz em obras justas, obras vivas e não obras mortas, como a gente vê em Hebreus. Abrão, que é o pai da fé, falando dele, na sua oração, lá em Gênesis 18, 25, pergunta o seguinte: será que o juiz de toda a terra não fará justiça diante das condições que ele estava já compreendendo esse Deus e ele já conhecia e não só sabia? Porque ele é o pai da fé. Deus, sendo justo, fará justiça. Veja a palavra restrita quanto aos direitos, querido. Restrita quanto aos direitos. Dar a quem de direito. Restrita quanto ao direito. Mas ampla justiça quanto à responsabilidade do homem que não expressou, sabendo sobre o amor desinteressado ágape, e faz acepção de pessoas e depois não administra o que Deus deu na mão dele, porque nada temos. Tudo que nós temos, recebemos, fomos abençoados, é para abençoar, é para administrar. Somos despenseiros da multiforme graça de Deus. Mas as pessoas, não sabendo disso, usam para si, com interesse, e consequentemente ficarão presos em uma condição morte, mesmo que tenham aceitado a Jesus Cristo. Isso eu quero encerrar mostrando no final o Apocalipse 20. Em Eclesiastes 2, 13 e 14, Salomão fala muito a respeito da vida em si e termina dizendo assim: sabe, em resumo, o que a gente deve guardar? É o seguinte: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque Deus há de trazer, veja a palavra, a juízo todas as obras, quer sejam elas boas ou quer sejam más, quer sejam elas visíveis, quer sejam elas não visíveis. Para quê? Para que esse dia aconteça esse contexto dessa revelação. Quem tem esta certeza e convicção, isto é, fé, na sua consciência de que um dia você vai ter que prestar conta em juízo perante Deus e Cristo Jesus, você não mais quer viver a sua vida como bem entende, nem a sua própria vida dizendo o seguinte: eu sou senhor da minha vida. Eu já cansei de ouvir gente assim. Ninguém manda em mim, eu faço da minha vida o que eu quero, eu faço do meu corpo o que eu quero, eu uso o que eu quiser para mim, desde que eu tenha prazer, que eu tenha interesse, eu não estou nem aí com Deus, e às vezes é até um crente. E aí ainda ele fala: eu faço da minha vida o que bem entendo, o que eu acho que é melhor para mim, o que eu quero para mim e que me dá prazer. Tá, beleza. É assim que cada um vai escolhendo o seu destino final. O homem e a mulher, com essa forma de pensar, sentir e agir, com a sua alma, não negando esse contexto, porque está preso a um contexto da carne, acaba de dizer que Deus já não é mais o seu Senhor. Eu mando, eu sou o Senhor da minha vida. Se eu sou o Senhor da minha vida, então Deus já não pode mais ser o Senhor da minha vida. E nós sabemos que a palavra de Deus diz que não pode haver dois senhores. Então, você sabe que não pode haver dois senhores para comandar a vida, a sua vida, ou há de agradar um, ou você vai desprezar o outro. É isso, queridos, que acaba gerando na pessoa uma alma susceptível, e não uma alma esclarecedora,
estabilizada entre o que é sensível do que Deus diz e o sincero do que eu gostaria de fazer. Essa relação da sensibilidade, da sinceridade, faz com que a minha alma seja a expressão da soberana vontade de Deus e não mais a minha. Por isso é Cristo em mim, a esperança da glória. Quem quer ser senhor ou querer ser senhor da sua própria vida, quando do juízo, o que vai acontecer? Dirão assim para Deus: é o seguinte, eu não te conheci, Deus, eu não te vi, o Senhor é Espírito. E Deus vai deixar muito claro o seguinte: vós sois indesculpáveis. Está lá o contexto de Romanos, que Paulo está nos ensinando logo no começo do livro de Romanos. Vós sois indesculpáveis, pois pelas coisas criadas eu revelei o meu atributo maior de todo, que é o amor. O meu poder foi revelado com graça, de forma santa e justa, mantendo vocês mesmo pecadores nesse mundo que vocês fizeram contrário à vontade. E a minha divindade a respeito do que eu sou, onisciente, onipresente, onipotente, em toda a história humana, eu estive presente, mas vocês não quiseram estar comigo. Isso vai te deixar indesculpável, porque pelas coisas criadas, deixa assim, meu irmão, eu me revelei. E Jesus dirá para aqueles chegar: Jesus, e nós que te aceitamos, o Senhor veio, falou, realizou, somos a igreja. Jesus vai dizer para eles, que dizem para ele como esse homem falou: Pai Abraão. Agora eles vão dizer: Senhor, Senhor Jesus, meu Senhor Jesus, não fizemos maravilha em teu nome? Em teu nome não fizemos milagres, não fizemos curas? E Jesus vai dizer explicitamente nesse dia do juízo, ele vai dizer: afasta-se de mim os que praticam a iniquidade. Usaram o nome de Jesus de uma forma de interesse pessoal, mas nunca tiveram comunhão para expressar Jesus. Hoje nós vamos fazer a ceia. E ele fala para a gente ter essa consciência de pertencer ao corpo de Cristo. Examine-se a si mesmo. Lucas 12, 57. Com a parábola do rico e Lázaro, os que estão na morte, tormento, ainda querem ainda dizer como Deus tem que fazer. E na realidade não entenderam o contexto do que ele já fez. E é por isso que Deus se revela, queridos, na história humana, na sua multiforme graça, Pai, Filho, Espírito Santo, como nosso Criador, nosso sustentador, nosso Redentor, nosso Consolador. E no final, não tem como fugir essa realidade. Ele falou como um justo juiz, porque nós vamos ter que prestar conta do que nós fizemos com a nossa vida. Recebemos a vida. Mas o que é melhor do que a vida? Salmo 63, 3. É a graça. E o que é melhor do que a graça de Deus? É o Deus da graça com a gente. Por isso que só Ele pode nos dar condição de ser santo e ser perfeito. Diferente de tudo, né? Os homens e as mulheres, diferentes dos que dormem, morrem em Cristo, porque tem os que dormem em Cristo e os que morrem em Cristo. Os que dormem em Cristo ressuscitarão. Veja como é interessante. Mas aqueles que morrem em Cristo e ficam na morte, mesmo conhecendo, sabendo de Cristo, mas não conhecendo e não expressando Ele, eles vão ter nomes inscritos no livro da vida do Cordeiro, porque um dia eles professaram que Jesus Cristo é Senhor deles. Vai estar o nome escrito. Mas não quer dizer que eles vão ressuscitar no dia correspondente. Por isso, por causa do tempo, não vou prolongar mais a explicação, já vou para o Apocalipse 20, o versículo 6, que diz o seguinte: hoje eu estou falando a respeito de uma pedagogia sobre o juízo de Deus, para nós entendermos isso. Depois eu vou trabalhar um outro problema, que é o contexto da revelação na história, porque vai aparecer aqui dentro do Apocalipse 20 um contexto de 1000 anos, que é uma briga enorme. Isso eu vou falar domingo que vem. Hoje é só o contexto pedagógico. Então, Apocalipse 26 diz o seguinte, afirma que são bem-aventurados, felizes e santos, separados, aquele que tem parte na primeira ressurreição.
Sobre esses, veja, são os justos, não haverá o contexto da condenação. Reinaram e viveram com Cristo durante 1000 anos, e agora esse contexto ele está falando claramente, não tem a morte espiritual, estão reconciliados com Deus, andaram segundo a vontade de Deus, e eles vão estar agora na presença de Deus, são bem-aventurados e felizes, porque não entrarão na segunda morte. Quando isso? Quando da vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas quando da vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, os demais crentes, e não justos, os demais crentes que aceitaram a Jesus, que têm os nomes inscritos no livro da vida, eles não reviveram, eles vão permanecer afastados de Deus, esperando o grande julgamento final, que é o grande trono branco que eu vou falar hoje. Então, Apocalipse 20, de 11 a 15, deixa muito claro, no juízo final, quando for assentado o grande trono branco, é para julgar os mortos. Ele fala, quem são esses mortos? Pequenos e grandes que rejeitaram Deus. Eles serão agora sentados um por um na presença desse grande trono e se abrirão, veja a palavra, livros. Para os salvos não se abre livro, porque nós somos um livro aberto a revelar Deus. Mas agora, os que não revelaram Deus com a sua vida, vão abrir livros. E vai se abrir também um livro que é chamado o Livro da Vida. E cada um será julgado individualmente segundo as suas obras que eles fizeram com esse corpo. Quero destacar o 20:15, queridos. Deixa o Espírito Santo trabalhar para você entender que vão ter muitos crentes que estão mortos, dormindo, porque não entenderam nem a ceia que eles fazem. Presta atenção. Quero destacar no Apocalipse 20:15, que diz o seguinte, que se algum morto tiver o seu nome escrito, isso é, inscrito no livro da vida do Cordeiro, esse será salvo, não será lançado no lago de fogo de enxofre, que é a segunda morte. Porque nesse lugar de lago de enxofre, nós vamos entender que lá vai ser lançado a morte, vai ser lançado o inferno, vai ser lançada a besta do mar, da terra, do abismo, que eu vou falar domingo que vem sobre isso, sobre o milênio, vou falar isso domingo que vem. Então, lá vai ser lançado tudo isso. E aqueles que não quiseram nada com Deus, não fizeram nada com Deus, Deus não vai condenar. Eles mesmos vão estar se condenando com um corpo de trevas. Vai ser trevas exteriores. Quem está com Deus, luz. Quem está fora de Deus, trevas. Esse é o tormento em que eles vão existir eternamente afastados de Deus. É isso que Jesus veio para que nós não vivêssemos assim. E o amor de Deus não quer que a gente fique afastado da comunhão dele para não cair nessa condição. Então, nesse lugar, como eu falei, será lançado todo o mal, inclusive a morte e o inferno, o Hades, que é essa condição de tormento que as pessoas vivem, vai ser lançado lá. E aí haverá novo céu, depois desse juízo final, nova terra, onde habita a justiça. Então, quero encerrar agora dizendo o seguinte. Alguém perguntará, mas e o milênio? Todo mundo fala esse milênio. Teologicamente, todo mundo fala. Eu não estou falando num contexto teológico. Eu estou falando hoje, simplesmente, num contexto pedagógico, de como é o juízo. Você quer entender o juízo? Está explícito na Bíblia. Se um dia você chegar diante de Deus, ele falar, alguém já falou e já estava escrito. Você não quis ouvir. Então, ouça o que o Espírito diz à igreja. É esse o contexto que Jesus fala. É isso que eu estou falando para você, meu querido irmão, minha irmã, com muito amor. Porque com amor você vai ouvir coisas de Jesus e de Deus que você não gostaria de ouvir. E já está revelado que ele vai falar nesse dia, queridos. Então, quero dizer claramente que eu vou falar agora o contexto escatológico e cronológico, esse tal do 1000 anos, que muitos teólogos ficam discutindo. É nesse contexto dessa discussão, eles estão perdendo o verdadeiro sentido do que é cair em juízo. É sobre isso que eu falei. Então, esse é um assunto que eu vou deixar para domingo que vem. E hoje eu quero fazer a continuidade do que ele falou para que a gente fizesse, a ceia do Senhor. Então, eu quero que vocês abram 1 Coríntios, capítulo 11. Ele fala que não é bom ter partidos. E Paulo aqui está falando algo para a igreja, para membros da igreja, corrigindo problemas que há no membro da igreja.
E ele fala uma coisa muito interessante. Por isso, aquele que comer e beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue. Examine-se, julgue-se o homem a si mesmo, e veja, e coma do pão e beba do cálice. Ele não está falando para você ver se você está certo, se você está errado, se você pode, se não pode. Ele não está falando isso, meu querido. Ele está falando se você está em comunhão com o Cristo, se está identificado com Cristo, se você negou esse contexto atual que fala, eu quero viver do jeito que eu quero, mas você quer ir do Cristo para fazer o que você quer, para viver como você quer nesse mundo. Ele falou, toma cuidado, porque senão você vai ficar no contexto da morte e vai entrar por esse contexto. Vai passar raspando lá, porque o teu nome vai estar escrito, que a salvação não se perde, mas vai passar o tormento da morte. E eu estou mostrando, e Jesus está ensinando, para a gente não passar pelo tormento da morte, nem ver a morte. Passa por ela, mas não sente ela, não vive ela, não sente essa condição de uma consciência, uma boa consciência para com Deus. Esse é o amor ágape, paz, justiça, alegria, é isso que ele está falando para nós. Mas ele fala o seguinte, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo. Veja a palavra, juízo, não é condenação, é juízo, é crises. Está bebendo uma separação. E veja o que Paulo fala, eis a razão porque há entre vós muitos fracos. Por que tem muito crente fraco? É porque não discerne o corpo de Cristo. Ele não sabe que ele é um pequeno Cristo a expressar o Cristo. E ele fala, e doentes? Quantas pessoas estão doentes espiritualmente? De alma. E ainda mais, e não poucos que dormem. Esse dorme é os que morrem. Ele fala, por quê? Se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. E ele falou, por isso que é o grande problema. Lucas 12:57. Por que você não vê o que é justo? Por que você fica vendo que você é o que é certo? Veja o que é santo. O que é justo, porque Deus é justo. Ele não vai dar quanto ao direito, querido, ele vai dar quanto à justiça. Então, é sobre isso que eu quero falar. Jesus, na noite em que foi traído, ele pegou o pão, deu graças e disse, comai dele todos, esse é meu corpo que é dado por vós. E aí ele pegou o pão, deu o pão, pegamos o pão, isto aqui, ele falou, isso simboliza o corpo de Cristo. E isso é meu espírito que é dado. Comamos, para nós entendermos que a nossa consciência precisa entender isso. Que isso que nós estamos fazendo é um memorial. Não tem nada assim místico e nem mítico. É memorial, é em memória, dizendo, Senhor, eu vou me alimentar e continuar me alimentando do Senhor. Façamos isso para a honra e a glória de Deus Pai. Aonde está esse fundamento que eu acabei de falar? Eu quero fundamentar mais uma vez o que eu já falei. João capítulo 6, quando ele fala que ele é esse pão vivo que desceu do céu, ele diz o seguinte, versículo 51, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. Você acabou de comer esse pão. Você tem consciência que essa é uma realidade de fé que ele diz que você viverá eternamente? Tudo bem. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. A carne, ele disse no versículo 63 de João 6,63. Ele disse, as palavras que eu tenho dito são espírito. Você tem o espírito de Cristo em você? Ou ainda você tem ainda só o teu espírito sem uma revelação do Espírito Santo em você? Segundo, as pessoas estavam questionando isso. Respondeu Jesus, versículo 53, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, espírito, e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Então agora eu quero fazer o que ele mandou fazer. Ele disse, tomando o cálice, ele disse, esse é o cálice da nova aliança. Nova aliança. Tomai e bebei todos eles. Fazei isso em memória de mim.
para que tenham vida. Presta atenção, querido. Para você ter vida em você mesmo. Façamos isso para ter vida em si mesmo. Aí ele termina dizendo: pois a minha carne é verdadeiramente comida, e meu sangue é verdadeiramente bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim, e eu nele. João 6,56. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, se acabou de fazer isso, tem consciência disso? Aí ele diz: permanece em mim, e eu nele. Cristo está em você? Sim. Você é um pequeno Cristo? Sim. Você é a expressão da glória? Sim. Aí ele termina dizendo 57. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Você está vivendo como se fosse a expressão desse Cristo? Se não, esse contexto que nós fazemos, estamos tomando um contexto de juízo para nós mesmos, se nós não entendemos que nós somos essa expressão desse Cristo. Senão, nós vamos perder esse contexto de entender e compreender o que ele fez por nós e o que nós agora fazemos, respondendo ao amor que nós recebemos dele. E muitos discípulos o abandonaram nesse momento, quando ele estava falando lá em Cafarnaum. Falaram: esse camarada está doido, mas Jesus deixou claro o que significa isso e que as pessoas não falam. Eu vou ler para os irmãos. Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? Vimos que o Espírito Santo veio para falar do pecado, porque não crê em Jesus. Da justiça, porque ele vai voltar para o Pai e ninguém mais vê ele. Então, quem faz a justiça vai para o Pai. E o terceiro falou: o príncipe desse mundo já está julgado, juízo. E o que é interessante, ele mostra aqui: o Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito, carne e sangue, é espírito e vida. Contudo, há descrente entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não iam crer e quem o havia de trair. E prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. Que Deus, querido, nos abençoe e que o Espírito Santo faça uma obra na tua alma para você entender claramente quanto susceptível você está por não estar sensível ao Espírito Santo, com o teu espírito, e sincero quanto ao que você é, quanto ao que você afirma, com fidelidade e não com lealdade. Que Deus abençoe em Cristo Jesus, que nós possamos entender essa realidade, viver essa realidade e ser uma expressão desse pequeno Cristo com a nossa vida, em nome de Cristo Jesus. Alimentados agora com essa condição de uma consciência pelo que nós fizemos, pedagogicamente, quero que os irmãos entendam, para a honra e a glória de Deus, o que nós fizemos hoje e pelo que nós estudamos hoje, para que Deus seja glorificado através de cada um de nós, para a honra e glória dele, nós fizemos essa condição hoje. Amém, queridos? Que Deus abençoe em Cristo Jesus. Amém?